O que é geração X, Y e Z? Basicamente, geração X, Y e Z surgiu para classificar indivíduos de acordo com a época de nascimento e em que eles viveram também, e assim identificar comportamentos e interesses dessas pessoas de cada época para conseguir refinar discursos e soluções para esses públicos. Ou seja, essas gerações são classificadas de acordo com a época em que cada um viveu, e isso é muito utilizado no marketing para fazer com que as empresas sejam capazes de identificar de maneira mais assertiva o seu público-alvo. Desse modo, entender e trabalhar as melhores maneiras para se aproximar e se relacionar com cada cliente. E, quando bem trabalhado, isso acaba se tornando um destaque no mercado competitivo, inclusive é uma excelente maneira de encontrar tendências e oportunidades. Porém, é importante pontuar também que além dessas gerações, existem mais duas, os Baby Boomers e a geração Alpha, e todas elas se encaixam em uma ordem cronológica. Resumidamente, podemos categorizar da seguinte maneira. A geração Baby Boomers são os nascidos entre 1940 e 1960. Já a geração X são os nascidos entre 1960 e 1980. A geração Y, também conhecido como Millennials, são os nascidos entre 1980 e 1995. A geração Z são os nascidos entre 1995 e 2010. E a geração Alpha são os nascidos a partir de 2010. No entanto, essas datas variam de acordo com cada fonte. Por isso, se procurar em outros lugares, provavelmente você encontrará datas um pouco diferentes. Não existe um consenso. Além disso, existem os períodos de transição, ou seja, de uma geração para outra. Logo, as pessoas que estiverem nessas transições podem sofrer influências das duas gerações. Por exemplo, a geração X pode ter influências dos Baby Boomers e também da geração Y. Por isso, tenha em mente que as datas de nascimento são aproximadas e que essas separações geracionais são apenas tendências que identificam grande parte do grupo. Porém, elas não podem ser generalizadas para todos os nascidos neste ano, combinado? 2. Tipos de comportamentos e características de cada geração. Baby Boomers. Nascido entre os anos 1940 e 1960, que foi um período pós-Segunda Guerra Mundial, onde muitos países tiveram um momento de reconstrução. De acordo com os estudos, os Baby Boomers valorizavam muito o trabalho. E ainda tem uma preocupação grande de construir patrimônios, sempre procurando ter uma carreira profissional estável, inclusive permanecendo no mesmo emprego durante anos e anos, inclusive até se aposentarem. Logo, eles valorizam mais a experiência de vida do que outros aspectos, como inovação ou criatividade. São bastante disciplinados e mais resistentes a mudanças. Eles costumam priorizar estabilidade, e ainda valorizam o senso do coletivo. Geração X. Nascidos entre 1960 e 1980, essa geração ainda apresenta algumas características dos Baby Boomers, como por exemplo a busca pela estabilidade na vida profissional, disciplina e respeito pela hierarquia. Ao mesmo tempo, a geração X apoia a ideia de curtir o que quiserem, uma liberdade e flexibilidade até certo ponto. No entanto, não costumam ousar muito. Aqui o senso do coletivo até existe, mas em uma proporção menor quando comparado com os Baby Boomers. Eles são mais individualistas e competitivos, e por isso existe respeito à meritocracia, e é através do trabalho que buscam a realização dos desejos materiais e pessoais. Geração Y. Nascidos entre 1980 e 1995, essa geração também é conhecida como os famosos Millennials. Essa foi a época em que a globalização e a informática começaram a revolucionar o mundo, como a invenção da internet. Dessa maneira, a velocidade de informações passou a ser bem mais rápida e dinâmica. No caso do Brasil, foi um momento de transição da ditadura militar para a democracia. Da mesma maneira, a economia passou a ser um pouco mais estável também. Por isso, os millennials são mais flexíveis às mudanças, gostam de inovação e dos desafios de transformação. Na mesma linha, passam a ser mais questionadores do que as gerações anteriores. Por isso, apreciam a ousadia e paixão maiores que a experiência de vida. Geralmente, apresentam uma preocupação maior com a sustentabilidade e causas sociais, defendendo o consumo consciente e a preservação do meio ambiente. Do mesmo modo, são caracterizados como imediatistas, já que a revolução tecnológica acelerou o modo de agir. Ou seja, isso vale para a carreira profissional, nas respostas do dia a dia, como atender ou mandar uma mensagem no celular, por exemplo. A geração Y ou Millennials, por viverem uma fase transformadora, tem um bom poder de influência nas próximas gerações que vamos falar, como também servem como inspiração para as gerações anteriores. Dessa maneira, tem uma grande influência no consumo geral.
Atualmente representam uma grande fatia da população, e é justamente por isso que chamam bastante atenção. Assim, existem até alguns estudos que dividem os millennials em dois grupos, os Young Millennials e os Old Millennials. De modo bem resumido, no caso do Old Millennials, eles viveram mais perto dos anos 90, então a internet ainda não era tão forte, e ainda já eram adultos quando os smartphones e redes sociais começaram a surgir. Já no caso dos Young Millennials, eram jovens nos anos 2000, logo já nasceram com a internet e celulares. E no geral, a geração Y é conhecida como realista e tem um interesse maior pela autonomia no trabalho. Geração Z. Nascidos entre 1995 e 2010, essa geração já nasceu com a internet. Logo, é muito conectada às informações. Dessa maneira, não existe diferença do mundo online e offline, tudo faz parte do mesmo ambiente. Para a geração Z, tudo é muito dinâmico, não tem tempo a perder. Eles são bastante ágeis, capazes de receber muitas informações ao mesmo tempo e são multitarefas. E ainda apresentam uma postura mais ativista, ou seja, têm uma preocupação grande com as causas sociais e lutam pela igualdade, como gênero, etnia, orientação sexual, entre outros. Devido à transformação digital, costumam se expressar e manifestar através da internet, principalmente em redes sociais. E assim, acaba criando redes com as pessoas que pensam de modo parecido a eles. Ao mesmo tempo, tornam-se um pouco mais ansiosos. Justamente por esse motivo, a geração Z apresenta um forte senso crítico, o que é a sua marca registrada. Procuram respostas em todos os momentos para melhorar determinadas situações. Ao mesmo tempo, apresentam insegurança em relação ao futuro. Por serem mais pragmáticos e realistas que as gerações anteriores, eles se preocupam com dinheiro e entendem que a estabilidade financeira e ter uma carreira profissional é importante. E ainda, a geração Z é caracterizada por ser muito fluida, ou seja, apresenta uma diversidade maior e um senso de inclusão grande também. Até porque são bastante influenciados pela quantidade de informações que recebem, principalmente através da internet. Geração Alpha. Nascidos a partir de 2010, essa geração não tem uma participação no mercado de consumo, porém serão os próximos a serem bastante trabalhados quando forem crescendo e ficando mais velhos. Ainda não existem muitos estudos sobre essa geração, porém estão crescendo em um mundo em que a polaridade e extremismo cresceram de certo modo. E ainda, a geração Alpha cresce em um momento em que a tecnologia está cada vez melhor e presente no cotidiano do ser humano, inclusive praticamente fará parte do seu corpo. Logo, podemos dizer que só em alguns anos seremos capazes de identificar de modo mais profundo como será o comportamento dessa geração.